será sobre as 4 mitzvot, os 4 preceitos da festa de Purim. Já contamos a história da Rainha Esther, já tivemos aula sobre a alegria em geral, quem quiser tem o link no YouTube. Hoje vamos focar no que realmente fazemos durante o dia de Purim. Inclusive, estou vendo aqui Reb David Akiva, também a data do teu aniversário, então que traga muita brachá para você, saúde e tudo do bom e do melhor. O título do shiur eram os 4 M's. Por quê? Porque as 4 mitzvot, os 4 preceitos de Purim, começam com a letra Mem, com a letra M. Temos a Megillah, que é o rolo da história da Rainha Esther. Temos Mishteh, que é o banquete que fazemos. Mishloach Manot, que são os presentes de comida que um deve enviar para o outro, para o seu amigo. E Matanot Levionim, presentes para os pobres. E o nosso foco agora é falar sobre esses 4 preceitos. Na história da Megillah, quando lemos a história da Rainha Esther, já depois da vitória do povo, consta lá que eles decidiram, sábios da geração decidiram que esse dia seria celebrado com a leitura da própria Megillah, escrita por Mordecai e a Rainha Esther, os heróis da história de Purim, que essa leitura deveria ser repetida ano a ano, para que todos pudessem agradecer a Deus e louvá-lo pela história, pelo grande milagre que aconteceu. E na Megillah também consta que eles assumiram naquela época esse costume, então, de dar presentes para os pobres, presentes uns para os outros e festejar. Então, os próprios preceitos da festa de Purim constam na Megillah. Qual é a mitzvah da Megillah? Como cumprimos esse preceito? Então, devemos ler a Megillah de noite e de dia. Esse ano, na segunda-feira à noite e terça-feira de dia, devemos ler e escutar a leitura da Megillah. Claro que não apenas de um livro, mas sim de um rolo escrito num pergaminho, através de um profissional da área de um escriba. E tem muitos detalhes da própria escrita que não vêm ao caso. Nós devemos escutar toda a leitura da Megillah sem perder nenhuma palavra, com concentração. Tem determinados momentos que devemos fazer barulho quando lemos o nome do Haman, então caprichamos no barulho, mas quando o leitor continua a leitura da Megillah, devemos ficar em silêncio. Também tem alguns trechos que devemos repetir, vale a pena acompanhar dentro de um livro, ou pelo menos de um xerox, para garantir que a pessoa não perca nenhuma palavra. Agora, é interessante que a leitura da Megillah, nós lemos ela no decorrer da reza, e a reza em si, de Purim, é diferente de todas as outras festividades. Em um detalhe, nas outras festividades recitamos o Hallel. Hallel é uma reza especial de louvor a Deus, composta de salmos do rei Davi, determinados salmos. Em todas as festas nós recitamos o Hallel, com exceção de Purim. E por quê? Justamente no Purim, que é uma época tão feliz, não recitamos. Alguns sábios dizem que a própria leitura da Megillah, de toda a história do que aconteceu, já é um louvor para Deus, já é um agradecimento especial. Então, o Hallel, de certa forma, seria muito secundário, não conviria recitá-lo quando estamos lendo a Megillah. Outras opiniões dizem que uma vez que a história do Purim, toda a história da Rainha Esther, aconteceu fora da terra de Israel, então não se recita Hallel, não se louva, porque o Hallel é guardado para o que acontece em Israel, por exemplo, a festividade de Hanukkah, como veremos daqui a pouco. Pesach, a Páscoa, nós recitamos o Hallel mesmo que aconteceu na saída do Egito, não foi em Israel, mas essa regra foi instituída depois que o povo adentrou a terra de Israel. Aí sim que se recita o Hallel. Uma terceira opinião de por que não recitamos o Hallel na história de Purim é que, embora sim tenha acontecido um milagre, todo o povo judeu havia tido a morte decretada e tudo mudou, ainda assim o povo continuou servo de Ahasverosh, o rei daquela época na Pérsia. Então, uma vez que não houve uma verdadeira liberdade, então não recitamos o Hallel. Essa é a mitzvah da Megillah. Se a pessoa só vai poder escutar uma vez, porque não está saindo de casa de jeito nenhum e vai fazer esse esforço para escutar a Megillah, e ele deve escolher entre a noite e o dia, então o melhor é escutar de dia.
quer dizer, o principal da obrigação. Eu sugiro, se a pessoa só vai escutar uma vez, venha de noite. Porque o dia, vai saber o que acontece de dia, e ficou bem de dia, escutar de novo a leitura da Megillah. Também porque, quando vamos ler a Megillah, recitamos algumas bênçãos, e uma delas é o Shechianu, agradecendo pela nova mitzvah. E uma vez que durante o dia de Purim vamos fazer outras mitzvot, então o Shechianu da Megillah já vale para essas outras mitzvot. Por isso deve-se fazer um esforço para escutar de dia. Se Deus quiser, eu vou falar qual vai ser o horário mais para frente, o horário da Megillah aqui na sinagoga. Uma outra mitzvah muito importante do dia é o mishte, é o banquete. É muito simples. Devemos sentar com familiares, com amigos e festejar. Comer, beber, como se deve. Por que isso? O principal motivo é porque toda a história de Purim aconteceu através de banquetes. Em bem resumo, o que a história conta, primeiro o rei Ahasverosh fez um grande banquete de 180 dias, depois ele fez um outro para os súditos da capital Shushan, e nesse banquete, então, a sua rainha Vashti foi morta por conta de rebeldia contra o rei. Depois foi num banquete que ele comemorou seu casamento com a rainha Esther, e foi num banquete que foi decretado a morte sobre todo o povo judeu, e como isso teve uma reviravolta, então se tornou uma coisa positiva. Depois tivemos os banquetes que a rainha Esther fez para poder derrubar o Haman, o primeiro-ministro, que queria a morte dos judeus, e depois todo o povo fez banquetes. Então, como vemos muitos banquetes, em Purim devemos também fazer um nosso. Só que não é apenas comer e beber, tem uma obrigação interessante, que é se embebedar. É a única vez do ano, única ocasião que devemos beber bastante. Quem me conhece sabe que eu não costumo beber, então existem alguns motivos do porquê a bebida, verdade, como o milagre aconteceu de uma forma supra-racional, espiritualmente falando, como que tudo aconteceu nos mundos espirituais, então devemos também nos tornar supra-racionais. Isso acontece com a bebida. Até quando uma pessoa deve beber? Até confundir maldito Haman e bendito Mordecai. Então, se a pessoa já não sabe quem é Mordecai, quem é Haman, o que é certo e o que é errado, ele chegou no ponto certo. Alguns comentaristas dizem que não precisa chegar tanto, basta confundir a numerologia de maldito Haman e bendito Mordecai. Se a pessoa já não consegue fazer as contas das letras, já é o suficiente. Só para falar para vocês, a numerologia dá 502. Pronto, isso já não serve. Claro que nem todo mundo pode beber, faz mal. Então, uma solução é a pessoa beber um pouquinho de vinho. O ideal é vinho, não é vodka, nem whisky, nem cerveja, é vinho, porque é nisso que se comemora uma alegria e é com isso que faziam banquetes antigamente. Então, a pessoa toma um pouquinho de vinho e vai dormir, já é o suficiente. Quer dizer, quando ele dorme, ele não sabe a diferença entre Haman e Mordecai. Ainda assim, a pessoa não planeja ficar bêbada por alguns motivos, é ideal fazer um pequeno lechaim, pelo menos para comemorar. Lembrando que não pode dirigir depois de beber. Então, a pessoa vai para uma seudá, vai para uma refeição de Purim, deve usar Uber, táxi, alguma coisa para não correr nenhum risco depois. Temos a nossa terceira mitzvah, nosso terceiro M, Mishloach Manot. Essa mitzvah também é muito bonita. Devemos mandar para alguém querido um presente com 2 comidas prontas. Desde uma maçã com um suquinho, até vinhos e halá. Quanto que a pessoa pode caprichar numa mitzvah? Melhor é. Então, o mínimo é mandar 2 comidas para um amigo. Se ele quer mandar para mais pessoas, muito bem. Por que não? Existe o conceito de mandar Mishloach Manot justamente para uma pessoa que temos diferenças, ou seja, se não estou bem com alguém, o ideal é mandar Mishloach Manot para ele, como se fosse acertar as contas. Por quê? Porque eu mandando um presente, a pessoa fica mais tranquila comigo e consegue conversar depois. Então, para dar um start, um início de paz, pode se mandar para quem não nos damos bem. Isso também é uma missão muito grande. Tem aqueles que procuram mandar pelo menos um presente desses para um Kohen, um sacerdote, um Levi e um Israel, quer dizer, alguém do povão, para como se fosse dar para todos do povo. Homens devem mandar para homens e mulheres
para mulheres. E é interessante que tem um detalhe adicional nessa mitzvah, se chama Mishloach Manot, enviar presentes. Então, se eu dou na mão da pessoa, eu não estou enviando, estou entregando direto. Então, se costuma pedir para crianças fazerem essa entrega. Então, se a pessoa vai numa sinagoga, em vez dele entregar para quem ele quer, ele manda através de uma criança, também para alegrar a criança, colocar ela no meio de uma mitzvah, e por motivo de hinur, de educação, isso também é algo muito positivo. Assim como as outras mitzvot, esse presente é dado de dia, de noite, é bonito, é legal, mas não cumpre com a obrigação do dia de Purim. E a quarta e última mitzvah é Matanot Laivionim, presentes para os pobres. Que presente é esse? Devemos dar no dia de Purim, pelo menos para 2 pobres, o valor de uma refeição. Então, se minha refeição custa R$50, não é kasher, perdão, R$300, então eu devo dar esse valor para um pobre e para outro pobre. Caso eu não vá encontrar um pobre em Purim, porque na minha sinagoga não venho, ou porque não encontro, ou não tem na cidade, que assim seja, então eu posso dar para alguém que vai se responsabilizar disso, de entregar no dia de Purim. Posso dar antes de Purim, mas eu como se fosse, eu seguro isso na minha mão. Eu falo para o Gabai, para aquele que vai segurar esse dinheiro, eu falo, o meu dinheiro está na tua mão, ele continua sendo meu, até que você entregue para um pobre. O Maimônides diz que esse é o principal preceito de Purim, é dar para um pobre. Por quê? Porque, ok, eu mando comida para um amigo, ele vai ficar feliz, mas ele já tem. Se eu mando isso para um pobre, eu vou fazer a alegria de Purim dele. Então, o ideal é eu focar, se eu tenho tanto e tanto dinheiro, a maioria eu devo direcionar para os pobres. E agradar os amigos, eu posso fazer o mínimo. Claro que eu devo sempre caprichar, mas se eu só tenho a opção de caprichar em uma mitzvah ou em outra, eu vou caprichar no presente para os pobres. Esse é o ideal, é sempre alegrar o pobre para que ele possa também fazer a mitzvah, o preceito de festejar o Purim. Uma história bonita do meu querido xará, Rav Levi Yitzchak de Berdichev, o advogado do povo judeu. Eu sempre busco trazer histórias dele para os nossos shiurim, porque ele foi uma pessoa muito inspiradora. E certa vez, quando o Rav Levi estava pronto para escutar a Megillah, para rezar o Arvita, a reza da noite, no dia de Purim, veio o seu secretário e falou uma coisa no ouvido dele. Falou que alguém precisava ele urgentemente fora da sinagoga. Então ele foi, a pessoa estava esperando na sala do tribunal, e era uma senhora. Ela estava segurando um frango. Ela falou, Rebbe, esse frango foi abatido hoje, e eu queria usar para a refeição de Purim, e eu queria saber se ele está kasher. Parece que surgiu uma dúvida, eu estou preocupada, por favor, averiguem se a ave está kasher. Então, o Rav Levi olhou e viu que, pela halakha, pelo código de leis judaicas, não estava kasher, não era apto para consumo. E quando ele falou isso para aquela mulher, ela começou a chorar, falou, Rebbe, oi, vem, o que vai ser de mim? Meu marido está doente, ele faria muito bem para ele uma canja de galinha, e agora eu não tenho mais essa ave. O que eu tinha, comprei com meus últimos trocados, e as crianças também vão passar fome. O que eu posso fazer, Rebbe? Então, Rav Levi, que não respondeu, falou para ela, vai para a sinagoga escutar Megillah e tudo vai dar certo. Quando a mulher saiu, o Rav Levi, que em vez de ir para a sinagoga rezar, ele foi correndo para a casa dele. E ele viu lá a mesa posta para a refeição, que aconteceria depois da leitura da Megillah, uma vez que durante o dia antes de Purim é um jejum, então eles quebrariam o jejum com aquela comida. Ele pegou toda a comida que tinha lá, um vinho, pegou as halot, pegou tudo, frango, e empacotou tudo, pegou a toalha da mesa, também uma toalha bonita de linho, e levou tudo para a casa daquela mulher. Ele abriu a porta, como ela era uma mulher sem muitos recursos, a porta também já não fechava muito bem em casa, ele abriu em silêncio e começou a arrumar a mesa. E nisso ele escuta o grito do marido lá do quarto, Beila, é você já voltou da sinagoga? Aí o Rebbe só respondeu, olha, eu vim, não falou quem ele era, eu vim como emissário de Deus para que vocês tenham um bom Purim. E colocou toda a comida na mesa. Depois ele foi para a sinagoga, estava todo mundo esperando o Rebbe, e leu a Megillah como era o costume dele. Quando ele chegou em casa, depois com a esposa foi preparar, né? Foi sentar à mesa, que já estava, na verdade, preparada, e viu que não tinha nada. Não sobrou nada da comida.
e foi na cozinha, viu que tinha alguns restos. Ela não sabia o que aconteceu. Alguém entrou em casa, pegou tudo. Claro que o Reb Levi que não ia contar o que aconteceu. Porém, aquela outra mulher que levou a ave para o rabino verificar, quando ela chegou em casa e viu tudo aquilo, aquela mesa magnífica posta, ela começou a agradecer a Hashem, Baruch Hashem, fomos salvos, tem comida para as crianças, para o marido doente. E ela começou a espalhar para todo mundo que o Reb Levi levou comida para ela. Então, as pessoas começaram a imaginar que o rabino provavelmente já não tinha mais comida, uma vez que ele deu tudo, aparentemente tudo que ele tinha. Então, as pessoas começaram a mandar comida para o Reb Levi. E assim ele teve um bom Purim, todos tiveram um Purim muito alegre. A mitzvah de alegrar um pobre, ela é a principal do Purim. Tanto que está escrito que se uma pessoa vem e te pede dinheiro no Purim, você não pode recusar, não pode mandar a pessoa de mãos vazias, independente de quem seja. Essas são, então, as 4 mitzvot. É interessante notar que temos 2 festividades rabínicas, quer dizer, que não constam na Torá, que é o Purim e o Hanukkah, quando comemoramos no final do ano, acendemos as velas, os 8 dias de Hanukkah. E, apesar de ambas festas serem muito alegres, elas são completamente opostas. Enquanto que Hanukkah é uma festa espiritual, nós celebramos a luz, acendemos fogo. Purim é o contrário. Em Purim nós celebramos o físico. Por isso vemos que as mitzvot de Purim são as mais físicas possíveis. Dar dinheiro, dar comida, comer bastante. Isso é o oposto de Hanukkah. Enquanto que Hanukkah sim comemos latkes e sonhos, mas não é mitzvah. São costumes. Em Purim a mitzvah é sentar e comer. Por quê? Porque enquanto Hanukkah nós celebramos nossa conexão com Hashem, de forma espiritual, celebramos a alma, a vitória da Torá sobre o helenismo. Em Purim, nós celebramos o físico, o corpo. Com o corpo, nós servimos a Deus. Uma vez que Hanukkah, o decreto era contra a espiritualidade, então celebramos com a espiritualidade. Purim, o decreto era contra o nosso corpo. Queriam exterminar todos os judeus, homens, mulheres e crianças. Então, por isso, mostramos como o nosso corpo está bem aqui, está firme, não vamos embora, e comemoramos então de forma física. Ainda assim, podemos perguntar por que a mitzvah de dar para os outros? Dar mishloach manot, presente de comida, dar dinheiro, sentar e comer, tudo bem, a gente faz isso em muitas festas. É uma mitzvah maior em Purim, mas não é uma coisa tão diferente. De repente, temos a mitzvah de dar e dar para todo aquele que pede. Por que isso? Eu escutei uma explicação muito bonita que diz o seguinte: a situação na época de Purim era muito grave. Era um extermínio total, completo do povo judeu. Diferente da Inquisição e até do recente Holocausto, que nunca aconteça, o extermínio ia ser completo. Nas outras vezes que tivemos problemas, haviam judeus em apuros, uma vez na Espanha, Portugal, na Alemanha, mas em outro lugar do mundo haviam judeus que estavam relativamente bem. A gente nunca pode falar que o povo está bem se uma parte do povo está sofrendo, mas haveria a sobrevivência. Purim não. Purim está escrito que Ahasverosh ele reinava em 127 países. De acordo com alguns comentaristas, esse era o mundo todo por época. E o extermínio foi decretado em todos esses países. E cada país recebeu uma carta, um decreto na língua local. Quer dizer, os judeus não tinham para onde fugir. E não adiantava nem subornar aqueles que queriam exterminar. Certo? Pega um chefe de polícia, subornar ele para ele não acabar com o povo. Não ia dar para esconder alguém. Por quê? Porque o decreto era o Shlalam Lavos, que depois do extermínio, tudo que era dos judeus, qualquer um podia pegar. Então não adianta você tentar subornar uma coisa que a pessoa sabe que depois ela pode vir e tomar. Então o problema era muito grave. Na nossa Megilá, na história, lemos que o povo sentou para jejuar e para se vestir de luto, mas tem uma palavra lá muito curiosa: respeito. Eles fizeram respeito. O que é o respeito? É o discurso fúnebre. Quando estamos do lado de alguém falecido e falamos palavras sobre ele, como ele era uma pessoa boa e etc. E lá eles fizeram respeito ainda vivos. Por quê? Porque eles sabiam que seriam exterminados
e não sobraria ninguém para falar palavras sobre eles. Então, na sinagoga, o rabino levantou e falou: você, fulano, você é muito bom por isso e por isso. Ciclano, você estudou tanta Torá. Imaginem que o discurso estava sendo dito para a própria pessoa. Se conta que uma vez, uma pessoa muito rica, ela ficou curiosa para saber o que o pessoal achava dele. Ele era uma pessoa que se achava demais. Então, ele conseguiu ele conseguiu falsificar o próprio falecimento. Então, ele deitou no caixão, foi avisado que o magnata da cidade faleceu, e as pessoas vieram falar dele. Então, um orador levantou e falou: puxa, ele é uma pessoa que deu tanto dinheiro para os pobres, dentro do caixão, o homem rindo, olha como falam bem de mim. E o outro falou: ele sustentou a sinagoga, ajudou muito, por muito tempo. O sorriso dele só ia aumentando. As pessoas foram falando do dinheiro dele, quanto ele deu. De repente, ele levantou do caixão e falou: e da minha humildade, ninguém vai falar nada? O que aconteceu na época de Purim foi exatamente isso. As pessoas falando dos outros vivos como se já tivessem falecido. E isso causou uma dor muito grande em todos. Quando a história teve a reviravolta, Venaforro, tudo mudou e os judeus puderam se defender e puderam manter suas vidas e todo milagre aconteceu. De repente, imaginem vocês o que aconteceu na cabeça de uma pessoa daquela época. Poxa, de um momento para outro, eu ia ser morto e agora eu posso viver e posso viver bem. Tudo mudou. Para eles ganharam a vida de volta. Eles olhavam para os filhos e viam os filhos como presentes de Deus. Eles olhavam para casa, para tudo que eles tinham, de repente era um presente divino. Então, naquele momento, eles puderam sentir que tudo veio de Deus. Então, assim era muito mais fácil. Eles quiseram dar uns para os outros presentes e dinheiro, porque eles viram como Deus mandou tudo. É como alguém que ganha na loteria. E, de repente, ele sente vontade: eu quero ajudar, dar. Claro que tem que ter limite, senão ele fica mais pobre do que era antes de jogar. Mas tem essa vontade de trazer benefício para os outros. Então, a situação era tão crítica antes que eles instituíram essa mitzvot como agradecimento pela dádiva da vida. Já que Deus me deu a vida, Deus me deu tudo que eu tenho, minha família, agora eu quero dar e beneficiar outros também. Sobre os 4 preceitos de Purim, tem uma explicação também muito mais profunda e bonita do Rebbe de Lubavitch. Ele analisa o porquê dessas mitzvot e algo estranho que tem nelas. O Purim tem algo característico. Consta que na Megillah que o povo concretizou o que eles haviam assumido antes. Kiblu vekimu hayehudim. Kimu vekiblu, eles cumpriram o que haviam aceitado antes. E o que é isso? De acordo com a Hassidut, quando o povo recebeu a Torá, eles aceitaram a Torá, foi algo muito fácil. Certo? Deus mandou de cima, eles receberam, e em nenhum momento após isso eles haviam passado por um teste tão difícil. Um teste onde se requeria Mesirut Nefesh, entrega da própria vida. De acordo com os comentaristas, se um judeu afirmasse que ele não é mais parte do povo judeu, ele não seria morto. E ainda assim, nenhum ousou pensar em fazer isso. Então, no momento da história de Purim, eles mostraram para Deus como eles realmente estavam aceitando a Torá de bom grado, por eles mesmos, não porque Deus havia forçado. De certa forma, a entrega da Torá também foi forçada. O Midrash conta que Deus colocou um monte Sinai em cima deles e falou: se vocês não aceitarem a Torá, aqui vai ser o enterro de vocês. Então, eles foram forçados a aceitar. Claro que a Hassidut explica que, na verdade, colocar um monte em cima deles, quer dizer, eles viram Deus. O monte foi como uma lupa, um microscópio, onde, através do monte, eles conseguiram ver a presença divina. Então, vendo Deus, eles não puderam recusar a Torá. Não tinha como. Eles estão vendo a fonte da vida, a fonte do mundo. Como eles vão recusar a Torá? Então, eles foram, de certa forma, forçados a aceitar. Na história de Purim, não. Pelo contrário, eles podiam ter recusado. E ainda assim, ninguém recusou. Então, o Purim mostra o amor que o povo tem por Deus.
E por isso eles instituíram essas mitzvot, as 4, o banquete, a leitura da Megillah, e dar presentes para os pobres e presentes uns para os outros. E aqui a gente vai ver algo muito especial, como isso demonstra o amor. Porque, na verdade, nenhum desses preceitos é novo. Não é uma novidade. Como eu falei antes, Mishlei, o banquete, a gente tem em outras festividades também. Tudo bem que em Purim é mais forte isso, mas não demonstra um amor extra, ou sim? A verdade é que, primeiro, esse fato de a pessoa ter que se embebedar mostra que ele quer se conectar com Deus de uma forma supra-racional, acima da lógica, mas também os outros preceitos mostram um amor especial. Vejam bem, a leitura da Megillah, da história da Rainha Esther, não é muito diferente do que a gente já tem, concordam? A gente já não lê a Torá todo Shabbat, toda segunda, quinta-feira, toda festividade, não temos que ler a Torá? Claro que sim. Mas aqui vemos um extra. Entre parênteses, demonstrar amor não é necessariamente fazer algo novo, mas é fazer algo que já fazemos melhor, com mais capricho. Por que isso? Porque a Megillah, embora seja uma leitura como a leitura da Torá, ela tem um a mais. É um livro a mais na Torá, quer dizer, um livro que os sábios acrescentaram nos livros da Torá, e também é uma leitura que é feita à noite. Todas as outras é feita de dia. Tem alguns costumes que leem Simchat Torá, por exemplo, leem da Torá, mas uma mitzvah tão espalhada no povo, à noite é somente Megillat Esther. As outras Megilot que lemos, não lemos da mesma forma, não lemos de um pergaminho específico. E a Megillah, sim, quer dizer, nós acrescentamos, já existem leituras, mas ainda assim, acrescentamos a leitura de algo à noite. Da mesma forma, mandar presentes. A gente já tem mitzvah de Avat Israel, amar o próximo, fazer bem para o próximo. Mas aqui, a pessoa tem que correr atrás. Ela tem que ir atrás para ver quem ela vai dar. Avat Israel, de forma normal, acontece uma coisa, eu vou e ajudo. Aqui não, aqui você tem que correr para dar alguma coisa para alguém. E mais ainda, dar alguma coisa que já está pronta, que ela não vai ter que preparar. Não adianta eu mandar café solúvel e macarrão ainda por fazer. Isso não cumpre a mitzvah. Eu tenho que mandar uma coisa pronta. Eu tenho que me preocupar que a pessoa possa usufruir imediatamente após receber o presente. Presentes para os pobres. Claro, temos a mitzvah de tzedakah. Essa é uma das maiores mitzvot de toda a Torá. Mas em Purim é diferente. Porque eu tenho de novo que correr atrás. Se eu não tenho pobre, no dia de Purim eu tenho que ficar desesperado. Porque eu preciso fazer essa mitzvah. É que nem colocar tefilim todo dia, ou cumprir o Shabbat, ou rezar, é dar presentes para os pobres. Então o Rebbe fala, tudo bem que essas mitzvot, esses preceitos já existiam, mas de repente se decidiu fazer uma coisa a mais. Quer dizer, fazer a pessoa correr atrás para cumprir essas mitzvot. Então a lição disso é que muitas vezes nós pensamos o que eu posso fazer de novo para Deus. Deus não quer novidade. Aquilo que você já faz, faça com maior capricho. A mesma coisa que no casamento, conectando aqui com um dia pessoal muito especial, a gente tem que fazer muita coisa no casamento. Tem que agradar a esposa, falando aqui do meu lado. Tem que trazer o pão para casa, mas talvez um esforço de trazer com um sorriso no rosto, nem sempre é fácil, mas fazer dar essa importância, se importar mais com o cônjuge. É isso que Deus quer de Purim. Já estamos fazendo tanta coisa por Ele, já temos a leitura da Torá normal, já temos tzedakah, já temos dar presentes. Faça isso com mais alegria, com mais vitalidade, corra atrás. Esse é o segredo de Purim. O segredo de Purim é fazer mais ainda por Deus e pelos outros.